Amigos do esporte, muito boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer estar com vocês novamente. Este é o nosso segundo vídeo. E hoje eu vou fazer um comentário com vocês que poderá servir a muitos professores de educação física e muitos alunos de educação física, que foi a experiência que eu adquiri com o voleibol, uma vez que eu era fanático por futebol, jogava num sábado e num domingo, jogava de manhã e de tarde nos campos, nos bairros, e à noite ainda jogava futebol de salão no clube que eu frequentava. Então eu era fanático, eu queria ser jogador profissional, e até tinha alguma habilidade para jogar. Mas de repente, no clube mesmo, eu vi um grupo que fez uma quadra adaptada de voleibol e começou a fazer uns joguinhos de voleibol misto, senhoras e os respectivos maridos, namorados e namoradas, e eu fui entrando de bicão numa dessa. Teve uma senhora que começou a me dar umas dicas. Ela era professora de educação física, embora ela não trabalhasse, ela começou a me dar algumas dicas de como que era o voleibol, e eu fui aprendendo, eu e mais alguns amigos, né? E em pouco tempo, dois rapazes que eram líderes no nosso grupo, eles eram mais velhos do que a gente, eles resolveram montar uma equipe de voleibol. E nós passamos a jogar voleibol e ele montou uma equipe que não era só masculina, mas montou uma equipe masculina e uma equipe feminina. Pois bem, um desses rapazes organizou um torneio em Atibaia com as cidades de Piracaia, Bragança Paulista, Itatiba, Caieiras, Franco da Rocha, Bom Jesus dos Perdões e algumas coisas mais. E nós não sabíamos absolutamente nada de organização, e chegaram as equipes numa sexta-feira perguntando coisas, por exemplo, quem que ia ficar de chapéu ou de baia. A gente não sabia o que era isso. Eles ajudaram. Eram equipes de Caieiras, as equipes de Caieiras, de Franco da Rocha e de Itatiba já disputavam campeonatos paulistas, já disputavam alguma coisa, e eles foram para lá. Nós, no voleibol, perdemos todos os jogos, mas eu fiquei maravilhado de ver aquilo, principalmente no contato com as meninas que participavam com a gente, e nós pegamos uma amizade assim que virou uma família, né? Foi coisa muito gostosa, e eu fiquei maravilhado com isso, né? Alguns dias depois, nós fomos jogar outra vez em Bragança Paulista, na quadra do Colégio Casper Líbero. Perdemos novamente, mas durante a espera do ônibus para voltar para Atibaia, nós conversamos, os dois líderes falaram entre si e resolveram inscrever as nossas equipes nos Jogos Abertos do Interior, que ia acontecer um mês depois, na cidade de São Caetano do Sul. E lá fomos nós. Poxa vida! Aí já eu mais ainda apegado à coisa. Por quê? Porque nós viajamos de trem até São Paulo, até Santo André, onde seriam os jogos. Fomos à cidade de Santo André de trem, ficamos alojados durante mais ou menos uma semana ou mais, numa escola, fazíamos as alimentações tudo por conta própria, numa lanchonete. E à noite nós reunimos os nossos grupos, se não tínhamos jogo, íamos todos para o cinema, como fazíamos em Atibaia. Em Atibaia a gente não tinha o que fazer, era ir no cinema. Mas eu fiquei maravilhado também mais uma vez, e nós perdemos todos os jogos mais uma vez, mas a semente foi lançada. E no ano seguinte, nós estávamos jogando outra vez, não tínhamos treinador, não tínhamos nada, continuava tudo do mesmo jeito.
Fomos jogar outra vez, apareceu um senhor que era professor de educação física e um técnico que na época tinha nome no estado de São Paulo, né? Ele chamava-se, ou chama-se ainda, não sei, Maurício de Oliveira. Ele era treinador da seleção paulista e era treinador do Palmeiras de voleibol. E ele se ofereceu para ficar de nosso técnico naqueles jogos e nós gostamos. Foi a primeira vez que nós tivemos um treinador. Terminado o jogo, esse senhor fez uma proposta de que ele fosse nos dar um curso em Atibaia de técnico pedagógico de voleibol. E nós aceitamos e fizemos esse curso. E eu fiz o curso, tinha aproximadamente 17 anos nessa época. Depois desse curso eu achei que eu podia já ser técnico da seleção brasileira de voleibol, né? Mas ficamos lá. E esse professor, ele ficou com a gente, ele me levou para muitos lados e foi super importante na minha vida. Ele me ajudou muito, ele me orientou muito, né? E eu devo muito a esse senhor, ao professor Maurício, tá? Agradeço muito ele, não sei se... Foi ótimo. Eu sei dizer que... e aí eu vim fazendo os jogos e tudo mais. Aí o professor Maurício ficou de nosso técnico em Atibaia, mas ele teve um problema com o pessoal da direção do clube e acabou sendo dispensado. E eu e o meu amigo Hélio, nós não queríamos que ele fosse dispensado de jeito nenhum. Nós achávamos que seria um prejuízo e que Atibaia não ia poder contratar um outro técnico do nível dele. Até que os diretores falaram assim: não, nós achamos sim. Nós estamos pensando de dividir o que ele fazia. Você, Theo, fica com a equipe masculina e o Hélio fica com a equipe feminina. E nós rachamos o salário dele e vocês passam a ganhar. Na hora nós já falamos, não, então aí já pode dispensar sim. E nós ficamos de técnico da equipe masculina, eu e o Hélio da equipe feminina, e sem saber absolutamente nada, a gente passava a dar treino. O Hélio, ele tinha mais condições que eu, ele era alto, forte, e ele logo conseguiu um time em Santo André, cujo treinador do Santo André era o treinador da seleção brasileira, o Valdemir. E o Hélio foi para lá e ele já pegava mais técnicas de treinamento e ele passou a treinar a nossa equipe masculina e eu a feminina. Até que nós fomos para uns jogos em São José dos Campos. E aí, nesses jogos, eu tive uma desilusão tão grande, passei tanta vergonha nesse jogo, que acabei desistindo do voleibol, não quis mais ser técnico, não quis mais ser nada, e não quis mais jogar voleibol, e parei de uma vez por todas, né? Fiquei aproximadamente 12 anos afastado, e acabei depois, já me formando, já no terceiro colegial, aceitando a proposta de um professor, indo passear em Campinas, e lá acabei inesperadamente me inscrevendo para fazer o curso de educação física. Novamente voltou o micróbio do voleibol na minha veia, e aí eu peguei para valer e comecei a treinar uma equipe de Atibaia e de meninos, né? E essa equipe eu treinava, mas assim, nunca sabia se estava fazendo certo. Eu tinha alguns amigos que eram professores de educação física e que trabalhavam com voleibol também, e quando alguns desses amigos iam na quadra que eu estava dando treino, a primeira coisa que eu fazia era paralisar o meu treino. Eu não queria que eles vissem o treino que eu estava dando, porque eu tinha minhas dúvidas se aquilo que eu estava fazendo era certo ou era errado. Mas na verdade é que eu passei a treinar e eu era bastante rigoroso com os meninos, eu exigia muito deles e nós treinávamos muito. E eu sempre falando que eles iam ser ótimos atletas. Na verdade,
desses meninos era filho de uma pessoa importante na cidade, ele era o presidente da Câmara, e nós fomos disputar os jogos escolares na região de Atibaia, e eu não era professor da escola que os meninos jogavam. Eles ganharam em Atibaia, aí foram na região de Bragança, ganharam na região de Bragança também, foram fechar com a região de Campinas. Aí o professor, que era o professor da escola deles, veio me convidar para ir de técnico com a equipe. E nós fomos, eu fui de técnico com muita satisfação e ganhamos também naquela fase. Aí fomos para a última fase, foi, se eu não me engano, já não me lembro muito não, acho que foi em Ribeirão Preto, e nós ganhamos também. Acabamos ficando campeões estudantis na categoria infanto do estado de São Paulo. Pois bem, esse pai, que era vereador em Atibaia, ele ficou tão animado, e o filho dele era um dos melhores jogadores do time na época, ele ficou tão animado e ganhou para ser prefeito da cidade, ganhou a eleição para ser prefeito de Atibaia. Ele próprio foi na Federação Paulista de Voleibol, pegou amizade com o presidente da federação e inscreveu a equipe para disputar o campeonato. Voltou para Atibaia e só me participou. Nós vamos disputar o campeonato mineiro, o campeonato paulista na categoria infanto. Eu fiquei temeroso, tremendo, mas gostei. Mas achei, mas vai ser terrível. E acabamos pegando o primeiro jogo, fazia assim a parte de interior, acabamos pegando o primeiro jogo contra a equipe da Fonte São Paulo de Campinas, que era uma das equipes assim mais tradicionais do estado. E nós fomos todos temerosos, eu principalmente, muito temeroso para lá, os meninos também, mas lá nós acabamos ganhando e ganhamos com relativa facilidade do time do Fonte São Paulo. E jogamos contra as demais equipes, Bauru e outras cidades do interior, ganhamos todos os jogos, não perdemos nenhum, acho que ficamos campeões do interior invictos no Campeonato Paulista. E eu ainda não acreditando que eu sabia que o que eu fazia estava certo ou não. Fomos disputar a final do estado contra um time de Guarulhos, o Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros de São Paulo e a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Jogamos contra Guarulhos, ganhamos. Aí eu já fiquei até mais sem vergonha. Quando fui jogar contra Guarulhos, eu fui já imaginando que eu ia só cumprir tabela. Já fui sem nenhuma timidez para o jogo. Fomos jogar contra o Pinheiros. Aí sim, aí eu já fiquei muito tímido, e aconteceu um caso pitoresco e que eu gosto de contar, embora muitas pessoas achem que eu não devo. Nós estávamos jogando contra o Pinheiros, o técnico do Pinheiros era um jogador, que eu não vou falar o nome, mas ele era o levantador da época da seleção brasileira principal. E nós estávamos jogando e o árbitro apitou um lance de mesma linha favorável ao meu time. E o técnico do Pinheiros levantou, foi em cima dele e falou assim para ele: o que é que você apitou aí? Ele deu uma desculpa e tal. O camarada falou: não, os meus jogadores estavam aqui nessa posição. E colocou os dois ali e falou assim pro árbitro, falou: você não sabe o que você apitou, eu sei. E eu olhei, pensei comigo, falei: eu também não sei, tá? E por muito tempo fiquei sem saber, por muito tempo, porque naquele tempo a gente não conseguia, tinha muito poucas coisas que divulgavam sobre treinamento, e os livros de regras eles deixavam muito a desejar, né? Eu fiquei por muito tempo sem saber o que era. Eu sei que
eu gostei e nós acabamos ganhando. Foi um jogo duro, não me lembro se foi 3-1, se foi 3-2, nós ganhamos do Pinheiros também, que é um dos clubes mais tradicionais de todo o Brasil. E fomos fazer o final contra o time do Palmeiras, tá? Quem era o técnico do Palmeiras? Era aquele senhor Maurício de Oliveira, o professor, que eu devia tanto, que eu tinha aprendido tanto com ele, e na verdade nós perdemos o jogo. Aconteceram algumas coisas que eu fui responsável e nós perdemos o jogo, mas deu um bom jogo, tá? Nós acabamos ficando na primeira vez disputando o campeonato infanto-juvenil, campeonato paulista infanto-juvenil. Nós já ficamos vice-campeões paulista e eu fiquei assim desanimado. Eu deveria ficar muito feliz, mas eu fiquei desanimado porque eu esperava ganhar do Palmeiras e não ganhei do Palmeiras, tá? Ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde a todos vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que alguém possa tirar alguma coisa desse meu período, né? Nós vamos ter um outro período, que é o período que eu fui para Uberlândia, onde eu fiquei de técnico para lá também. Tive uma experiência e ali eu tive uma aprendizagem muito grande e eu pretendo contar tudo isso. Espero que vocês gostem e que nós possamos retornar com o nosso canal Amigos do Esporte. Se você puder me ajudar, inscreva-se no canal, porque vocês inscrevendo-se no canal, vocês estarão facilitando que nós possamos fazer coisas bem melhores aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima vez. Fiquem na paz de Deus mais uma vez.